O milionário mimado e frio fica chocado ao conhecer a mendiga negra na primeira noite. A chuva caía em cascata, como se o céu estivesse desabando sob o peso das emoções não ditas. Em meio ao caos da metrópole vibrante, um elegante hotel de luxo se erguia como um palácio. A festa de gala acontecia em seu interior, com risos, champanhe e música clássica ecoando por todos os lados. Leonardo, um milionário com alma fria, cercado por pessoas que apenas o desejavam por seu dinheiro, observava o ambiente com um olhar desinteressado. Ele sempre foi mimado, acostumado a ter tudo, mas havia um vazio que nem suas conquistas, nem o glamour podiam preencher. Enquanto dançava, os sorrisos ao seu redor pareciam falsos, como máscaras em um baile de carnaval. O choque veio quando ele decidiu sair para tomar ar, vendo a tempestade se aproximar. Na calçada, sob a marquise do hotel, uma jovem mendiga negra, com cabelos crespos e um olhar profundo, buscava abrigo. Melanie, seu nome, estava em Cole. A primeira impressão que teve foi de repulsa. Mas havia algo nela que o prendia. Uma força silenciosa, como uma chama em meio à tempestade. Intrigado, ele se aproximou. Você não deveria estar aqui. Este lugar não é para pessoas como você. Ele disparou, a frieza em sua voz ecoando entre os pingos da chuva. Melanie o encarou, cheia de dignidade. E você, o que sabe sobre isso? A vida não é um desfile de moda, meu caro. É muito mais complexa. Eu só quero um pouco de paz. Ela falava com uma clareza que surpreendeu Leonardo. Algo dentro dele começou a estremecer. Suas palavras eram como uma lanterna em um túnel escuro. Conforme conversavam, os olhares se tornaram mais intensos. A história de Melanie ia além da superfície. Ela compartilhava sobre a opressão que havia vivido, as lutas diárias, o peso das expectativas e a solidão que a cercava. E em cada palavra, Leonardo sentia um aperto no peito. Sua vida de excessos e frivolidades pareceu pequena diante daquela fortaleza. Mas o momento se intensificou quando, em um descuido, ela mencionou o sobrenome da família dele como se fosse algo comum. Os Stephanie sempre foram poderosos, mas você também tem sua carga, não é? Naquele instante, um nó se formou em sua garganta. Ele percebeu que a conexão estava mais próxima do que imaginava. Era como se seus mundos colidissem em um ponto único, colocando seus privilégios sob a luz da culpa. As revelações voavam entre eles, e por um breve momento, as barreiras sociais pareciam se dissipar. Mas o medo se instalou. Leonardo sentiu a fragilidade da sua existência, enquanto a tempestade lá fora se intensificava. Era possível amar alguém que simbolizava tudo o que ele desprezava e, ao mesmo tempo, tudo o que ele se tornara? Poderia Melanie ver nele uma chance de redenção? Ou ele seria apenas mais um homem, sufocado pelo medo de ser verdadeiramente vulnerável? Então a festa continuava, lá dentro, enquanto lá fora, sob a marquise, duas almas começavam a questionar suas escolhas, suas dores e o que realmente significava ser amado e aceitável. Uma pergunta pairava no ar. Leonardo seria capaz de renunciar à vida de excessos em busca de algo verdadeiro? E Mel, ao reconhecer que o homem que representava tudo que ela desprezava também poderia se tornar alguém digno de confiança, que escolha faria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só um. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As gotas de chuva tamborilavam no chão, formando poças que refletiam as luzes do hotel como estrelas perdidas. Leonardo permanecia ali, preso ao olhar intenso de Melanie, quando um grito agudo cortou o ar, como um raio em meio ao trovão. Socorro! A palavra ecoou e ambos se viraram, confusos. Uma mulher, com os cabelos desgrenhados e o vestido sujo e rasgado, corria apressada, com expressão de desespero. Atrás dela, um grupo de homens se aproximava, suas vozes altas e ameaçadoras. "Pega ela!" Um deles gritou, e o medo se espalhou, como uma fumaça tóxica. A cena fez o coração de Leonardo disparar, não só pela ameaça iminente, mas pela visão daquela mulher. Algo nele a reconhecia. Melanie, percebendo o pânico na expressão de Leonardo, puxou para trás. "Não! Não se envolva!" Mas ele já estava em movimento, os instintos gritando para agir. Ele sempre foi alguém que se afastava do confronto, mas esta noite, em meio à tempestade, algo havia mudado. Os homens avançavam, numa velocidade aterrorizante. Sem pensar, Leonardo decidiu ajudar. Ele se colocou na frente da mulher, enquanto os homens se aproximavam. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. "Essa mulher é uma ladra!" disparou um dos homens, furioso. "Ela roubou algo valioso de nós. Temos que fazer justiça." A raiva na voz deles era palpável, mas o olhar de medo da mulher diante deles se misturava ao desespero. "Ela não parece uma ladra", Leonardo rebateu, e suas palavras soaram diferentes, ecoando qualquer resquício de frieza. Ele não sabia por quê, mas sentia que precisava defender aquela mulher. Nesse instante, Melanie gritou: "Espere! Ela é minha irmã!" As palavras caíram como uma bomba, estilhaçando o ar tenso ao redor. Leonardo a olhou, paralisado com a nova revelação. A irmã? Era impossível. Os homens hesitaram, as expressões de ódio agora confundidas com a dúvida. A mulher agradeceu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Precisamos de ajuda, por favor", ela implorou, enquanto os homens olhavam para Melanie, tentando decidir o que fazer. Com o coração acelerado, Leonardo olhou para Melanie. Ela não se parecia em nada com a imagem que tinha em sua mente ao ouvir seu sobrenome pela primeira vez. Havia algo profundo, um mistério oculto que eles não haviam explorado. O que mais estava escondido nesse mundo que parecia tão simples? Mas a tensão e o medo não se dissiparam. Um dos homens tomou a dianteira. "Se é sua irmã, então você vai pagar por ela." Ele se lançou para a frente, mas Leonardo interveio, bloqueando o ataque. A chuva caía mais forte, e o som dos corpos colidindo era um eco triste sob o trovão. Melanie gritou: "Não só saiam daqui!" Mas a situação era caótica, e em um instante de distração, um dos homens puxou algo do bolso. "Esse é o seu fim!" Antes que pudesse pensar, um tiro ecoou, um som tão alto que interrompeu o mundo. Uma dor cortante como uma faca atingiu Leonardo. O choque o paralisou. Suas mãos tremiam enquanto o calor da ferida se espalhava. Ele olhou para Melanie, horrorizado. Entre os gritos e a confusão, ele podia ver o rosto dela mudando, a dor se transformando em desespero. "O que eu fiz?" Ele sussurrou, a voz falhando enquanto tudo ao seu redor se tornava um borrão. Os homens recuaram, o pânico se espalhando entre eles. "Fuja!" Alguém gritou, e a cena se desfez em uma corrida desesperada.
e agora ali em pé sob a tempestade, com o vestido ensopado e uma ferida que pulsava com o terror, Leonardo sentiu o frio da solidão novamente. Quando a realidade tomou conta, ele se lembrou de que a verdade sobre Melanie ainda estava oculta sob segredos profundos. O que ela sabia? O que acontecerá agora? A tempestade ainda rugia, mas os ecos dos sussurros da verdade começavam a ecoar em sua mente. Era hora de descobrir o que mais estava em jogo. Leonardo ainda estava em choque, a dor da bala pulsando como um eco em seu corpo. Ele olhou para Melanie, seu olhar cheio de desespero e confusão. O que eu fiz? A pergunta ecoava em sua mente, o peso da ação começando a afundá-lo em um mar de culpa. A tempestade rugia, mas agora a verdadeira tempestade estava dentro dele. Melanie estava paralisada, os olhos fixos na irmã, que se contorcia no chão, entre lágrimas e dor. O mundo à sua volta continuava a girar, mas aquele momento parecia congelado. Estava tudo em câmera lenta. A expressão de terror no rosto dela, o sangue manchando a calçada ao redor. Não, não pode ser, ela murmurou, sua voz quase inaudível entre os trovões. Os homens, ainda hesitantes, perceberam a nova abertura e começaram a recuar, mas a atmosfera estava carregada de tensão. O pânico tomou conta de Leonardo ao ver Melanie se aproximar da irmã. Acalme-se! Ela gritou, segurando a mão da mulher, agora caindo em um estado de choque profundo. E então, com um grito agudo, a irmã começou a falar. Melanie, o que você fez? Mas não eram apenas palavras de desespero. A intensidade em sua voz tinha algo mais. As palavras dela causaram um calafrio em Leonardo. O que ela quer dizer com isso? A pergunta surgia como um pesadelo. E então, como um raio em meio à escuridão, a irmã revelou a verdade. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou a verdadeira herdeira da família Stephanie. O que você fez não vai me desculpar, Melanie. O coração de Leonardo disparou. O sobrenome Stephanie agora ecoava com um tom diferente. Ele olhou de uma para outra atordoado. Você está dizendo que você é a filha perdida? A que foi dada como desaparecida? Ele não podia acreditar. Era uma reviravolta imensa. Algo que mudava tudo. Melanie ficou em silêncio, a expressão de choque tomando conta dela. Não, isso não pode ser verdade. Mas era! A revelação detonou uma bomba emocional e o rosto da irmã mostrou um orgulho ferido. Você viveu em luxo enquanto eu morria nas ruas. E agora você vai pagar por isso. Os homens, percebendo a mudança, começaram a se aproximar novamente. Só que agora, o que era uma simples defesa virou um jogo de poder. A irmã, um estrondo de ressentimento, levantou-se. E você, Leonardo, não saberá o que é responsabilidade a menos que compreenda seus atos. Abaixas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a raiva logo superou a dor. A situação explodiu como um vulcão em erupção. As vozes se elevaram, os homens da rua começaram a se agitar e o tempo parecia parar. Leonardo estava preso entre o arrependimento de ter disparado e essa nova revelação, um labirinto que parecia não ter fim. Melanie, me ajude! Eu não queria! Ele estava desesperado, mas as palavras não saíram como ele esperava. Ajude! Você manchou meu nome! O que pensou que poderia fazer? Destruir tudo? A fúria dela era intensa. A conexão que havia começado a se formar entre eles estava sendo dilacerada. O que antes era um encontro de almas, agora se transformava em um campo de batalha. As vozes ecoaram ao redor, a confusão aumentando.
Havia murmúrios na multidão, pessoas olhando do hotel. Olhem, o milionário está perdido! Um círculo se formou, mas Leonardo só via Melanie e a mulher que se dizia sua irmã. E ali, em meio à dor e à tempestade, ele percebeu que tudo de que sempre teve era agora um peso esmagador. Por favor, Melanie, ele disse. Mas a resposta dela foi um olhar gelado, uma negação que cortou profundamente. O que mais ele poderia fazer? Sua ferida física era nada comparada à dor emocional que agora sentia. Qual é o seu verdadeiro nome? O que mais você esconde? A pergunta disparou no ar, deixando todos em tensão. E naquele momento, sob a chuva torrencial, enquanto a tempestade rugia e os homens olhavam com expectativa, uma nova verdade começou a surgir. Mas o que essa verdade significava para todos eles? E a vida de Leonardo, agora entrelaçada com segredos, poderia ser redimida? O ar estava denso, carregado de tensão e incerteza. Leonardo observava Melanie, cada expressão dela gritando sua dor e raiva. A revelação sobre a irmã, a verdadeira herdeira da família Stephanie, ecoava em sua mente e perguntas se amontoavam. O que mais ele não sabia? E o que isso significava para eles? Mas antes que pudesse processar a nova dinâmica, um barulho ensurdecedor cortou o ar carregado. Um carro desenfreado, sob a chuva, se aproximava em alta velocidade. Ele não teve tempo de se mover. Tudo virou um borrão. O veículo escorregou, deslizou sobre a calçada e foi direto em direção a ele e Melanie. O olhar de horror dela se fixou no carro que se aproximava. "Leonardo, cuidado!" ela gritou, mas as palavras se perderam na cacofonia dos pneus cantando e do motor rugindo. Ele não se movia. O choque o paralisou. O mundo parecia se transformar em câmera lenta. O carro, um sedã escuro, parecia tomar conta de todo o espaço. E então, no instante seguinte, tudo aconteceu. O veículo bateu com um estrondo ensurdecedor. Um impacto brutal que mandou Leonardo ao chão. O corpo colidindo com a calçada. A dor atravessou seu corpo como um relâmpago, e ele olhou para Melanie, que havia sido empurrada para o lado, mas não antes de ver a cena se desenrolar. Os gritos de pânico e a confusão preencheram o ar. Perfume de metal. O ferimento se manteve pulsando forte. Ele levantou a cabeça, tentando entender a situação. O carro estava parado e a porta do motorista se abriu lentamente. Uma figura encapuzada saiu, o rosto escondido sob a sombra. Os homens que antes cercavam Melanie hesitaram, a atenção desviada. "O que está acontecendo aqui?" o homem perguntou. A voz baixa e carregada de uma malícia que fez o sangue de Leonardo ferver. O estranho se virou para ele, e o olhar fez seu coração parar por um segundo. "Quem é você?" perguntou Leonardo, tentando se levantar, mas a dor o puxava para baixo. E então o homem revelou seu rosto, e o mundo pareceu desabar. "Sou eu, Alex, seu irmão." As palavras soaram como um trovão. "Não, isso não é possível." O choque tomou conta de Leonardo. Alex, seu irmão que ele acreditava ter desaparecido anos atrás, agora estava ali, sob a chuva, com todo o peso da verdade em seu olhar. A realidade se desmantelou em sua frente, e não havia como voltar.
Melanie olhou entre os dois, a confusão em seu rosto se transformando em incredulidade. Você é irmão dele? Ela questionou, mas a resposta dela era nula. Todos estavam presos em um turbilhão de emoções, e a cena se tornava cada vez mais dramática. As palavras dele cortaram a atmosfera. Os segredos envolvendo a família Stephanie estavam expostos de formas que Leonardo jamais poderia imaginar. Você é o quê? Um traidor? Eu acreditava que você estava morto. Leonardo respondeu, a raiva fervendo em seu interior. Alex sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era de superioridade, uma satisfação cruel. A multidão que observava começou a murmurar, as vozes se sobrepondo, aumentando a tensão. Essa família é uma piada! Alguém gritou, e as palavras ecoaram, ressoando como um golpe. A dor que vinha da ferida física de Leonardo agora se misturava ao fervor de emoções despedaçadas. Mas enquanto a revelação se desenrolava, a irmã de Melanie, ainda no chão, finalmente se levantou. Ela olhou de Alex para Melanie e gritou: Melanie, você não sabe. Ele é o responsável pelo nosso pai ter desaparecido. A família nunca será sua. A acusação lançou um novo alicerce de caos, e o choque se transformou em um grito coletivo. Leonardo sentiu que a linha entre amigos e inimigos estava turva. As mentiras foram empilhadas, e o tempo parecia estar escorregando entre seus dedos. O que mais você esconde? Ele perguntou, o medo e a urgência palpáveis em sua voz. E assim, enquanto a tempestade rugia ao redor deles e a multidão olhava, tudo que antes fazia sentido agora se desfazia em um mar de segredos. O que aconteceria a seguir? O ar estava denso, carregado de tensão e incerteza. Leonardo observava Melanie, cada expressão dela gritando sua dor e raiva. A revelação sobre a irmã, a verdadeira herdeira da família Stephanie, ecoava em sua mente e perguntas se amontoavam. O que mais ele não sabia? E o que isso significava para eles? Mas antes que pudesse processar a nova dinâmica, um barulho ensurdecedor cortou o ar carregado. Um carro desenfreado, sob a chuva, se aproximava em alta velocidade. Ele não teve tempo de se mover. Tudo virou um borrão. O veículo escorregou, deslizou sobre a calçada e foi direto em direção a ele e Melanie. O olhar de horror dela se fixou no carro que se aproximava. Leonardo, cuidado! Ela gritou. Mas as palavras se perderam na cacofonia dos pneus cantando e do motor rugindo. Ele não se movia. O choque o paralisou. O mundo parecia se transformar em câmera lenta. O carro, um sedã escuro, parecia tomar conta de todo o espaço. E então, no instante seguinte, tudo aconteceu. O veículo bateu com um estrondo ensurdecedor. Um impacto brutal que mandou Leonardo ao chão, o corpo colidindo com a calçada. A dor atravessou seu corpo como um relâmpago e ele olhou para Melanie, que havia sido empurrada para o lado, mas não antes de ver a cena se desenrolar. Os gritos de pânico e a confusão preencheram o ar. O perfume de metal, o ferimento se manteve pulsando forte. Ele levantou a cabeça, tentando entender a situação. O carro estava parado e a porta do motorista se abriu lentamente. Uma figura encapuzada saiu, o rosto escondido sob a sombra. Os homens que antes cercavam Melanie hesitaram, a atenção desviada. O que está acontecendo aqui? O homem perguntou. A voz baixa e carregada de uma malícia que fez o sangue de Leonardo ferver. O estranho se virou para ele e o olhar fez seu coração parar por um segundo. Quem é você? Perguntou Leonardo, tentando se levantar, mas a dor o puxava para baixo.
E então o homem revelou seu rosto, e o mundo pareceu desabar. Sou eu, Alex, seu irmão. As palavras soaram como um trovão. Não, isso não é possível. O choque tomou conta de Leonardo. Alex, seu irmão que ele acreditava ter desaparecido anos atrás, agora estava ali sob a chuva, com todo o peso da verdade em seu olhar. A realidade se desmantelou em sua frente e não havia como voltar. Melanie olhou entre os dois, a confusão em seu rosto se transformando em incredulidade. Você é irmão dele? Ela questionou, mas a resposta dela era nula. Todos estavam presos em um turbilhão de emoções, e a cena se tornava cada vez mais dramática. Os homens ao redor recuaram, percebendo que o evento apenas se tornava mais caótico. Você não deveria ter voltado, Alex disse, com a voz fria como gelo. Não agora. As palavras dele cortaram a atmosfera. Os segredos envolvendo a família Stephanie estavam expostos de formas que Leonardo jamais poderia imaginar. Você é o quê? Um traidor? Eu acreditava que você estava morto. Leonardo respondeu, a raiva fervendo em seu interior. Alex sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era de superioridade, uma satisfação cruel. Mas antes que mais palavras pudessem ser trocadas, uma luz forte cortou a noite, refletindo na chuva. Um outro carro, um SUV, apareceu na esquina, acelerando na direção deles. O impacto de uma nova presença fez as pessoas gritarem e se dispersarem. O veículo parou abruptamente e a porta se abriu. Uma figura feminina emergiu, a silhueta conhecida e ao mesmo tempo estranha. Era Clara, ex-namorada de Leonardo, que ele não via há anos. E o que ela trouxe consigo fez o coração dele disparar. Parem! Não toquem nele! Ela gritou enquanto puxava algo da bolsa. Leonardo se sentiu perdido. Clara? O que você está fazendo aqui? Ele não sabia se estava mais confuso pela aparição dela ou pelo que estava prestes a acontecer. Isso não é seu mundo, e você sabe disso! Clara disparou, levantando um objeto reluzente que fez todos silenciarem. Um documento ou uma prova. De sangue, de herança, de algo que poderia mudar tudo. E se você está aqui, eu não posso deixar que termine como antes. Melanie olhou entre eles, perplexa. O que você quer dizer com isso? Gritou, mal sabendo como tudo prestes a se reverter. Clara sorriu, mas não era um movimento amigável. Parecia uma revelação muito maior à espreita. Eu trouxe a verdade sobre a família Stephanie, sobre o que realmente aconteceu, mas firme. E se você acha que eu vim para proteger você, está muito enganado. Eu vim para expor tudo. A tensão explodiu como um trovão. A tempestade rugia, e em cada lado, os olhares se tornaram ferozes. O mundo que eles conheciam estava prestes a ser desmantelado. E nem mesmo a tempestade poderia abafar o clamor das verdades ocultas que estavam prestes a emergir. As perguntas começaram a surgir, e a urgência se tornava palpável. O que ia acontecer agora? Que segredos estavam prestes a ser expostos? E quem realmente controlava o destino deles? As palavras de Clara pairavam no ar, cortando a tensão como um corte profundo. Leonardo sentia a adrenalina pulsando em seu corpo ferido. A dor aguda na sua lateral competindo com o caos ao seu redor. O olhar de Melanie se alternava entre ele e Clara, confusa. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapou de seus lábios, mas a resposta de Clara foi rápida e direta. Eu trouxe a verdade sobre a família Stephanie.
E se vocês pensam que são os protagonistas dessa história, estão enganados. Ela ergueu o papel reluzente, sua expressão determinada. Isso aqui não é apenas um documento, é a prova de que meu pai e o seu Leonardo estão mais interligados do que imaginamos. Vocês dois estão condenados a pagar por segredos que enterraram por muito tempo. A multidão começou a murmurar, as vozes se elevando, misturando confusão e curiosidade. A chuva caía forte, mas a atmosfera abafada e tensa se tornava ainda mais carregada por causa das revelações. O rosto de Leonardo empalideceu ao ouvir a palavra segredos. Do que você está falando, Clara? Ele mal conseguia processar a avalanche de informações. Clara respirou fundo, preparando-se para continuar. Meu pai não só conhecia seus pais, como fez parte da queda da família Stephanie. E você, Leonardo, está mais próximo da verdade do que pensa. Não é apenas sobre dinheiro ou poder, é sobre um legado de traição e dívida. As palavras dela eram como chamas em um campo seco. Melanie, em estado de choque, olhou de um para o outro, a incredulidade estampada no rosto. Isso não faz sentido. O que você está dizendo vai destruir tudo. Mas Clara já estava em movimento, afastando-se da sombra da dúvida que a rodeava. Eu vou destruir tudo se necessário. A verdade precisa vir à tona. O olhar de Clara era feroz, como se estivesse carregando o peso de um mundo inteiro. Ela se virou para os homens que tinham cercado Melanie. E o legado de vocês está prestes a desmoronar. Leonardo não conseguia pensar os sentimentos dentro dele se entrelaçando em um nó apavorante. Você está dizendo que eu e Melanie estamos ligados a tudo isso? A voz dele tremia, mas havia uma determinação renovada. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? Então, enquanto a tensão atingia seu ponto máximo, a figura encapuzada de Alex reemergiu e todos os olhos se voltaram para ele. Você não precisa mais se esconder, Clara. É hora de finalmente revelar o que a família Stephanie tem tentado manter em segredo. O tom dele era grave e cada palavra era um golpe certeiro. Não se atreva a me ameaçar, Alex! Clara gritou, a raiva fazendo suas mãos tremerem. Você não sabe quem realmente controla isso tudo. Os murmúrios na multidão se intensificaram e algo começou a mudar no ar. O que era um simples confronto se transformava em um espetáculo dramático, onde cada um parecia estar escondendo mais do que revelando. E então, como se a tempestade estivesse respondendo ao aumento da tensão, um estrondo ensurdecedor cortou a chuva. O som da porta do carro batendo ecoou pela calçada. A figura do homem que saíra do carro antes fez uma aparição inesperada. Chega! A voz dele era autoritária e ecoava na noite. O semblante dele se tornou conhecido. Era um advogado da família Stephanie e sua presença alterou completamente a dinâmica. Eu trouxe ordens do tribunal. Todos vocês estão envolvidos em um caso de herança que vai abalar as fundações desta cidade. Suas palavras criaram um silêncio momentâneo e os olhos se arregalaram. O destino de toda a família Stephanie está em jogo, e você, Melanie, pode ter a chave para isso. Leonardo estava fervendo por dentro. O que está acontecendo? Que segredo é esse que você está tentando esconder? O verdadeiro teste de caráter está diante de vocês. O advogado continuou, ignorando Leonardo. Aqui está a verdade que todos temem. O testamento de seu pai foi adulterado. E ao descobrir isso, cada um de vocês pode ter muito mais a perder do que imaginam. A revelação pairou no ar como um relâmpago.
A vida de Leonardo e Melanie, suas histórias, estavam prestes a ser desmoronadas. E em meio à confusão e à tensão que aumentava a cada segundo, uma nova pergunta surgia. Quem realmente era cada um deles? E que papel iriam desempenhar nessa teia de enganos e traições? A tempestade rugia ao fundo, mas o verdadeiro tumulto estava dentro de suas almas. O que vinha a seguir apenas poderia ser diagnosticado como um dilema profundo, algo ilegível em meio a tudo aquilo. O que poderia ser o desfecho daquele confronto? E quem realmente detinha o poder agora? Leonardo sentiu seu coração disparar. O advogado da família Stephanie havia lançado uma bomba, revelando os segredos que poderiam devastar tudo o que ele conhecia. E ali, sob a tempestade que rugia ao fundo, o clima tenso e carregado parecia prometer um desfecho dramático. O que você quer dizer com isso? Ele sentiu o nó na garganta apertar. É simples. A verdade sobre a herança de vocês vai além do que imaginam. Hidrogênio e oxigênio dá água. E no caso de vocês, dá o caos. O advogado olhava para os dois com um sorriso que transparecia um prazer sádico. A multidão parecia hipnotizada. Em segundos, palavras rápidas e confusas começaram a ecoar. Clara, lembrando-se do papel em suas mãos, parecia prestes a explodir. Estamos falando de vidas destruídas. Meu pai nunca revelou a verdade completa. E não se esqueçam de que um de vocês é o responsável por todas essas mentiras. O olhar dela era apontado diretamente para os homens que antes cercavam Melanie, como se os tivesse marcado como culpados. Melanie, confusa, com raiva e dor nos olhos, não sabia a quem confiar. Espere, Clara! O que você quer dizer com isso? Mas antes que pudesse terminar a frase, a figura encapuzada de Alex se movia de forma rápida e implacável. Ele se aproximou de Clara, com um olhar penetrante. Você sabe que não pode ficar em pé por muito tempo na sombra da sua própria mentira, não é, Clara? Leonardo observou a cena em choque, tentando compreender a interligação entre todos ali. O universo parecia girar em torno de uma trama de traições e revelações. Um peso começou a se formar em seu peito. Vocês todos falam em segredos, mas o que exatamente escondem? Era um grito de urgência, e o silêncio da multidão tornou tudo ainda mais tenso. Nesse momento, o barulho ensurdecedor de um novo carro se aproximou, desta vez em alta velocidade. O veículo atravessou a calçada com um ronco imponente, fazendo todos se afastarem. Os olhares se voltaram para o carro e uma nova figura emergiu. Era uma mulher em uma roupa simples, mas com uma presença que não podia ser ignorada. Seu olhar penetrante encontrou o de Leonardo, e ela caminhou até ele, tão rápido que parecia flutuar. Leonardo, você precisa saber a verdade. Sou eu, sua mãe. As palavras dela atingiram Leonardo como um raio, e o mundo ao seu redor pareceu parar. Murmúrios e gritos de confusão ecoaram. E os olhares se fixaram na mulher que agora estava diante dele. Não é possível! Minha mãe está morta! Ele balbuciou, em choque. Cada pessoa ao redor estava congelada, boquiaberta. A tempestade parecia até mesmo dar uma pausa para ouvir. Sobre isso, você está errado. A mulher continuou com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Fui forçada a desaparecer para proteger você e seu irmão de um esquema maior do que vocês podem imaginar. O impacto das palavras dela fez Leonardo recuar. A revelação era avassaladora. Sua vida, seus relacionamentos, tudo o que ele conhecia estava prestes a ser desmantelado.
E ali, sob a chuva que agora parecia mais como um arauto de revelações, um vento violento começou a soprar, trazendo consigo um odor familiar. Clara olhou para sua mãe, o rosto tomado de incredulidade. Você estava viva o tempo todo? E nunca nos contou? As palavras saíram quase como um sussurro, carregadas de dor e traição. A verdade sobre a família Stephanie é uma labareda. E agora, cada um de vocês deve escolher de que lado ficará. Se somos amigos ou inimigos. Você precisa saber que traição não é apenas uma palavra. A mulher olhou para todas as figuras reunidas. Alex estava em silêncio, o olhar fixo no chão. Leonardo sentiu seu coração descer à primeira submersão da dor. Mãe, você precisa nos explicar o que vem a seguir. Mas antes que ela pudesse responder, os homens que antes cercavam Melanie avançaram, desaprumando a tensão que rastejava na enchente de suas emoções. Chega de joguinhos! A vida de todos aqui depende de respostas. Um deles gritou, evidenciando a urgência da situação. E a tempestade continuava a rugir, levando a cada gota o peso de segredos enterrados e revelações que mudariam suas vidas para sempre. O que aconteceria agora? Que caminhos sombrios cada um deles teria de enfrentar? O ar estava denso, carregado de tensão e incerteza. Leonardo observava sua mãe, que havia aparecido do nada, com olhos arregalados e o coração a mil. O que ela disse ainda girava em sua mente. Eu fiz isso para te proteger. A frase ecoava, enquanto os rostos ao redor começavam a se contorcer em confusão. Ele queria acreditar. Mas como? A multidão olhava, paralisada, esperando por mais revelações. A chuva caía forte. Cada gota parecia um tambor batendo, criando um cenário de suspense. A figura da mãe se destacava e, ao mesmo tempo, era como se uma sombra de dúvida a envolvesse. Tudo isso é um plano, não é? Clara gritou, seu tom acusador cortando o ar carregado. Você nunca quis que soubéssemos a verdade, não é? Apenas quis proteger seus segredos obscuros. O rosto dela estava em chamas e o olhar furioso feria mais do que qualquer palavra. Calma, Clara. A mãe de Leonardo disse, mas a tensão já estava fora de controle. Os homens que cercavam Melanie pareciam nervosos. O medo se espalhava como fogo rápido. Vocês não entendem! A família Stephanie está em perigo. Precisamos nos unir. Mas quem poderia confiar nela agora? Então, em um momento de caos absoluto, a irmã de Melanie, que havia estado caída, levantou-se de repente. Com os olhos brilhando de uma fúria que ninguém esperava, ela gritou: Chega! Você, mãe, e você, Clara, sabem que eu não sou apenas uma mendiga. Sou a verdadeira herdeira e vocês estão jogando o jogo errado. As palavras dela causaram um verdadeiro terremoto emocional. Todo mundo estava em choque. O que você quer dizer com isso? Perguntou Leonardo, tentando entender a torrente de informações que preenchia o ar. A irmã de Melanie olhou fixamente para ele. Você acha que só porque está cercado de riqueza entenderá este mundo? O que vocês não sabem é que a herança não é apenas sobre dinheiro e poder, mas sobre responsabilidades e o passado obscuro de nossa família. Ela gesticulou com força, cada movimento trazendo à tona a tensão acumulada. Nesse momento, algo na expressão da mãe de Leonardo mudou. Era uma mistura de alívio e pavor. Não pode ser, ela murmurou. Um olhar de pânico se abateu sobre seu rosto.
Algo estava prestes a romper todas as interações e verdades que tinham sido ditas. Escutem, o que posso dizer agora pode mudar tudo. A mãe de Leonardo declarou, sua voz subindo em desespero. A verdadeira herança de vocês não é de luxo, mas uma maldição. E eu sou parte disso. O silêncio que se seguiu era palpável. Era como se a própria tempestade tivesse parado por um instante, aguardando a próxima revelação. E então, um novo carro apareceu. Desta vez, não apenas um SUV. Era um veículo luxuoso que todos reconheceram. A porta se abriu e uma figura imponente, coberta de sombras, saiu. Todos se voltaram para ela. Quando a luz da rua iluminou seu rosto, os olhos de Leonardo se arregalaram. Era Carlos, o padrinho, aquele que todos acreditavam estar longe e seguro. Aqui estou, ele disse, com um sorriso frio. E o jogo só está começando. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a revelação de Carlos disparou um eco de horror na multidão. Ele não era apenas um amigo da família. Era o verdadeiro arquétipo da traição. Você sabia? Leonardo sussurrou, a voz trêmula. É claro que sabia. E achei que vocês poderiam finalmente lidar com isso. Carlos levantou a mão, como um diretor de cena. As palavras dele foram como uma facada. Revelações que mudaram tudo. Um jogo de poder e dinheiro que ninguém havia previsto. Enquanto a chuva continuava a cair, o verdadeiro choque ainda pairava no ar. O que estava por vir? Qual seria o próximo movimento de cada um deles? Era um momento decisivo e o peso das escolhas pairava sobre eles como a tempestade acima. Leonardo sentia o coração pulsar em seu peito, enquanto Carlos, o padrinho, entrava, desafiando tudo o que conhecia. O jogo só está começando. As palavras ecoaram em sua mente, despertando uma tempestade de confusão e raiva. Como você pode, Carlos? O que você quer mesmo com isso? A voz dele tremia. Seu corpo ferido lembrava a dor tremenda do tiro. Mas havia algo mais profundo, um sentimento de traição que queimava. Os olhares se voltaram para o padrinho, e no meio da confusão, a mãe de Leonardo se adiantou, seus olhos apertados de medo. Carlos, não faça isso! Mas ele apenas sorriu. Um sorriso frio, que fazia as pessoas na calçada se encolherem. A verdade precisa ser revelada. E quanto mais a escondemos, mais forte ela se torna. Carlos disse, sua voz rítmica como um tambor de guerra. Ele puxou um documento envelopado. Ostensivamente o mesmo que Clara tinha em mãos. E isso é apenas o começo. O legado que tem em mãos é muito mais sombrio do que imaginaram. Preparem-se para uma tempestade que vai expor tudo. O que ele tinha? A multidão estava em silêncio. Cada um tinha um pé atrás, como se estivéssemos todos mirando um tigre em uma caverna. Então, de repente, um homem vestido de preto apareceu por trás de Carlos, uma expressão de autoridade cravada em seu rosto. Você não tem ideia do que está falando, Carlos. Você não deveria estar aqui. Os murmúrios subiram como fumaça, e Leonardo, tentando se erguer, olhou para Melanie. O rosto dela estava preenchido com uma mistura de espanto e determinação. A maneira como seus lábios se moviam contava a ele que algo muito mais sério estava em andamento. Leonardo, algo não está certo, ela sussurrou.
Por que esse homem está aqui? O que você não sabe? Carlos riu, mas era um som vazio. Ela não sabe de nada. Todos nesse círculo são apenas peças de um jogo muito maior. Ele então avançou um passo, quase como um enxame de vespas prestes a picar. Vocês carregam segredos maiores que poderão suportar, e estão prestes a descobrir do que as heranças são feitas. O homem de preto interrompeu. Carlos, você não pode. Você sabe que isso não acaba bem para você. A tensão estava insuportável no ar, como um fio prestes a se romper. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um som alto cortou a discussão. Um segundo carro apareceu, desta vez com sirenes ligadas. O alvoroço tomou conta da cena. Polícia! Afastem-se! A voz do oficial era firme e imponente. A adrenalina correu como um rio contra a corrente. A multidão se dispersou em todas as direções. Leonardo encarou Carlos, o medo se apoderando de cada célula. O que você fez? A pergunta saiu em um sussurro, mas a incredulidade tomava conta dele. O padrinho apenas olhou por cima do ombro e disparou. A verdade nunca é fácil de engolir, mas é sua única saída. Com isso, policiais começaram a cercar o local, cada um atuando rapidamente. Um deles se aproximou, a mão na arma, enquanto sua atenção se fixava em Carlos. Você está preso. Vamos falar sobre o que você sabe sobre a família Stephanie. A intimidadora reviravolta fez um nó se formar no estômago de Leonardo. Ele se virou para Melanie, os olhos dela refletindo o mesmo tipo de choque. O que está acontecendo? Carlos nunca esteve do lado da lei. Ele sempre foi o guardião das sombras. Mas Carlos riu, essa vez com um toque de loucura. A verdade é a única coisa que sempre esteve no escuro. E agora? Agora chegou a hora. Ele começou a recuar, mas não sem lançar um olhar afiado para a mãe de Leonardo. E você, minha querida, ainda tem uma última jogada para fazer. Antes que qualquer um pudesse responder, mais flashes de luzes e gritos ecoaram. O homem de preto se lançou para Carlos e a confusão tomou conta novamente. O que realmente estava em jogo? A identidade de Leonardo, o passado da família Stephanie, segredos de um legado infindável. Ele mal conseguiu colocar tudo em ordem em sua cabeça. Então, com um estalo, a revelação final chegou como um empurrão que quase o derrubou. Um dos oficiais, com um olhar grave, tomou a palavra. Carlos, sabemos tudo sobre a entrega do testamento e o que você realmente fez com os papéis. Você não tem como escapar. O rosto de Carlos se contorceu de horror ao ouvir aquelas palavras. E nesse instante, o que parecia ser apenas uma luta pela verdade se transformou em um campo de batalhas emocionais, onde cada um estava preso em suas próprias mentiras. Com tudo acontecendo de forma tão desenfreada, a única certeza que começou a surgir era: nada do que havia sido dito ou revelado era definitivo. Cada um tinha seus próprios segredos ocultos, e a tempestade da verdade estava prestes a torná-los todos visíveis. Sentiu que o chão se movia sob seus pés, e uma única pergunta persistia na sua mente: o que mais estava por vir? A tensão estava no auge. O ar pesado parecia eletrificado. Cada respiração se tornava um desafio. Carlos, o padrinho, estava cercado. A polícia, que aparecera como uma tempestade à parte, agora dominava a cena.
Os homens davam passos para trás, enquanto Clara olhava para ele com uma mistura de raiva e alívio. E a mãe de Leonardo, claramente chamada a se explicar, manteve os olhos fixos no oficial à sua frente. Precisamos de respostas e não fujam mais, o policial ordenou, sua voz firme e autoritária. O medo era palpável. Todo mundo ali sabia que o tempo estava se esgotando. Alejandro, o homem de preto, se desfez de sua postura de superioridade, agora parecendo apenas um peão em um tabuleiro de xadrez muito maior. Se é um julgamento que você quer, então é um julgamento que terá. Carlos finalmente confessou, seus olhos brilhando de desespero. Ele estava encurralado e sabia disso. As revelações se avolumavam como nuvens de tempestade, e todos ali eram apenas figuras nesse baralho. Leonardo, com a dor do tiro pulsando em sua lateral, percebeu que sua vida mudaria para sempre. Ele olhou para Melanie, agora mais decidida do que nunca. Eu não vou deixar que eles destruam o que ainda temos. A determinação na voz dela fez com que seus olhares se encontrassem. Era ali que a conexão deles ressoava. E então, a irmã de Melanie, que estava em pé, mas quieta, decidiu entrar em cena. A verdade precisa ser revelada. O que realmente importa aqui não são as mentiras que contaram, mas sim quem nós somos. Sua voz cortou o murmúrio crescente da multidão. Não estamos aqui apenas para nos defender, mas para nos confrontar. Os agentes da polícia fizeram sinal para os outros se afastarem, mas a tensão não diminuía. Corações batiam como tambores, e a chuva continuava a espancar o chão, ecoando como se o próprio céu estivesse ajudando a contar essa história de traição e capacidades humanas à flor da pele. Chega disso! Vamos resolver isso agora! Um dos policias gritou, incapacitando um dos homens ao redor de Carlos, enquanto o documento em sua mão tremia. Podemos acabar com isso antes que mais segredos venham à tona. Eu não posso. Vocês não entendem a extensão disso. Carlos se defendió. Un temor genuino nos olhos. La familia Stephanie. Los segredos vão muito além do que imaginan. Está tudo interligado. Se não acabar com isso agora, você vai se arrepender. O policial retrucó, agora apontando para la madre de Leonardo. Me diga la verdad. O lo que quieras que estés escondiendo te va a costar no solo la confianza, sino la vida de todos. Las palabras resonaron en el aire, y Leonardo percibió que estaban en una encrucijada. ¿O que vos escondió, Mai? ¿O que esa familia realmente representa? Ela hesitó. Un momento de lucidez se passando entre eles. Eu fiz o que fiz para proteger vocês. E agora, o tempo acabou. A verdade é que a herança não era só dinheiro, ela era o fardo que carregávamos. O olhar que ela compartilhou com Leonardo falou mais que 1000 palavras. Era um pedido de perdão e, ao mesmo tempo, um convite à luta. A tempestade lá fora agora parecia apenas um eco da turbulência dentro do coração de cada um. E então, tudo aconteceu. O pânico cresceu e, sob o rugido da chuva, a verdade começou a se desdobrar. Carlos, incapaz de controlar a situação, finalmente encontrou os próprios limites. A polícia o cercou e o prendeu. Leonardo olhou ao redor, sentindo-se confuso e perdido, mas ao mesmo tempo um pouco mais livre. O que vem a seguir? Ele sussurrou para Melanie. Era ali, talvez, que tudo começava a se unir em um ciclo novo, longe das sombras do passado. E quando os ganchos do destino finalmente se desgrudaram, a história deles ainda estava mais complicada do que se poderia imaginar.
E agora, amigo, chegou a sua vez de fazer parte dessa história. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é imprescindível para construirmos juntos essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você faz parte da nossa história. Não espere nem mais um segundo.